O sol escaldante do litoral brasileiro derramava-se sobre uma pequena cidade costeira, como uma manta de fogo que se recusava a ceder. Era uma tarde sufocante, daquelas em que o calor fazia o ar tremular acima do asfalto e as silhuetas dos barcos ancorados na praia pareciam dançar em um espelho de ilusão. As ruas de pedra, gastas pelo tempo e pelas chuvas, refletiam a luz em brilhos irregulares, enquanto o som das ondas quebrando ao longe se misturava ao barulho de crianças chutando uma bola de plástico em um terreno baldio. A cidade, aninhada entre colinas verdes e o mar azul, vivia em um ritmo lento, quase preguiçoso, como se o tempo tivesse decidido tirar uma sesta eterna. As lojas modestas alinhavam-se na rua principal. Uma mercearia com ventiladores rangendo, um bar onde pescadores contavam histórias repetidas e uma padaria que exalava o cheiro doce de pão de queijo recém-assado. Era um lugar onde todos se conheciam, onde os segredos eram sussurrados nas varandas ao entardecer e as rotinas eram tão certas quanto a maré subindo. As crianças corriam descalças, suas risadas ecoando entre as casas de paredes coloridas, enquanto um vendedor de picolé pedalava sua bicicleta, tocando uma campainha tilintante. No horizonte, gaivotas voavam em círculos, e o sal do mar impregnava-se no ar, colando-se à pele de quem passava. Era uma cena de calma, mas como todos os lugares, essa tranquilidade escondia suas próprias sombras. Entre os transeuntes, um homem caminhava pela calçada estreita, carregando uma bolsa de pano com algumas laranjas, uma garrafa de água e um pacote de biscoitos. Ele vestia uma camiseta branca surrada, um short azul desbotado e chinelos que revelavam pés bronzeados pelo sol. Seu rosto, parcialmente escondido por um boné de beisebol, exibia um sorriso fácil, e seus olhos brilhavam com uma energia que parecia dançar, como se ele carregasse uma música interna que ninguém mais ouvia. Era Ronaldinho Gaúcho, o lendário jogador de futebol, cujos dribles mágicos haviam encantado o mundo. Mas ali, naquela cidadezinha esquecida, ele não era o astro do Barcelona, o herói da seleção brasileira, o homem que fazia estádios rugirem. Ele era apenas Ronaldinho, um homem em busca de paz, um refúgio temporário longe dos holofotes, das câmeras e da pressão de ser um ícone. Ele havia escolhido esse lugar exatamente por sua simplicidade, por sua capacidade de fazê-lo sentir-se comum. Ninguém o reconhecia, e ele gostava disso. Caminhava com passos leves, quase dançantes, como se estivesse driblando adversários invisíveis, e cumprimentava com um aceno quem cruzava seu caminho. Parou por um momento em uma barraca de água de coco, trocou algumas palavras com o vendedor, um velho de pele curtida que riu de uma piada que Ronaldinho contou, e continuou seu trajeto, a bolsa balançando em sua mão. O destino de Ronaldinho era uma casa alugada na periferia da cidade, uma construção modesta com telhado de telhas vermelhas e um quintal onde ele planejava relaxar, talvez jogar uma partida de futebol com as crianças do bairro ou ouvir música enquanto olhava o mar. Ele não carregava a arrogância de uma celebridade. Sua postura era relaxada, mas seus olhos, mesmo sob a aba do boné, permaneciam atentos, um reflexo de anos enfrentando desafios dentro e fora dos gramados. A rua estava quase deserta, exceto por um grupo de adolescentes que pedalavam bicicletas enferrujadas e uma mulher que varria a calçada em frente a uma casa de paredes amarelas. O calor fazia o asfalto soltar um leve vapor, e o som das ondas parecia embalar a cidade em uma sonolência coletiva. Ronaldinho ajustou o boné, protegendo os olhos do sol que refletia nos para-brisas dos carros estacionados, e seguiu em frente, pensando em nada além de chegar em casa, abrir uma cerveja gelada e assistir a um jogo antigo na televisão. Era uma rotina simples, quase monástica, que o conectava à essência de quem ele era antes da fama. Um garoto de Porto Alegre que sonhava com uma bola nos pés. Mas a paz, como Ronaldinho sabia por experiência, nunca era garantida. Ele estava prestes a atravessar uma rua estreita quando sentiu uma mudança no ar, uma tensão que fez seus instintos se aguçarem. Do canto do olho, viu um carro de polícia frear bruscamente ao lado da calçada, os pneus guinchando contra o asfalto quente. A porta do motorista abriu-se com uma força deliberada e dela saiu Miguel Costa, um policial alto e robusto, com a pele clara e o cabelo curto, quase militar. Seu uniforme estava impecável, mas seus olhos, escondidos por óculos de sol escuros, carregavam uma mistura de desprezo e autoridade. Suas botas pesadas bateram no chão com um som seco, e sua mão já repousava perto do cinto, onde pendiam seu cacetete e sua pistola. Ronaldinho notou, mas não diminuiu o passo. Ele conhecia homens como esse, em estádios, em cidades, em momentos de sua vida onde o poder era usado como arma.
Costa, no entanto, parecia determinado a fazer daquela tarde um palco para sua autoridade. "Ei, você, para!" gritou Costa, a voz cortando o silêncio da rua como uma faca. Ronaldinho parou, virando-se lentamente, a bolsa ainda em sua mão. "Algum problema, senhor?" perguntou, sua voz calma, com aquele sotaque carioca suave que parecia desarmar qualquer confronto. Costa aproximou-se, os olhos estreitados, como se procurasse uma falha. "O que você tá fazendo aqui? Tá com cara de quem tá tramando algo." Ronaldinho ergueu a bolsa de pano mostrando as laranjas. "Só comprei umas coisas, tô indo pra casa." Sua resposta era direta, sem provocação. Mas Costa não estava interessado em diálogo. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço de Ronaldinho, e com um movimento calculado, esbarrou no ombro dele, forte o suficiente para fazer a bolsa cair. As laranjas rolaram pelo chão, uma delas esmagada sob a sola da bota de Costa. Ronaldinho abaixou-se para pegar a bolsa, mas antes que pudesse se levantar, Costa o empurrou com força, fazendo-o tropeçar e cair de joelhos na calçada. "Você acha que é quem, hein? Não sabe com quem tá lidando", rosnou Costa, e sem aviso desferiu um soco no ombro de Ronaldinho. O impacto ecoou na rua, um som seco que fez uma mulher do outro lado da rua parar e levar a mão à boca. Ronaldinho inclinou-se ligeiramente com o golpe, mas não reagiu. Ele ergueu os olhos, ainda calmos, e encontrou o olhar de Costa, que parecia esperar uma resposta, um gesto de desafio. Mas Ronaldinho apenas se levantou, limpando a poeira do short, e pegou a bolsa do chão. "Não quero problema", disse a voz baixa, quase um sussurro, mas firme o suficiente para ser ouvida. A poucos metros dali, Ana Silva, uma jovem de 25 anos que trabalhava como caixa em uma mercearia local, observava a cena da porta do estabelecimento. Ela havia acabado seu turno e estava prestes a fechar a loja quando viu o carro de polícia parar. Algo na atitude de Costa, a arrogância, a violência gratuita, fez seu estômago revirar. Ana conhecia o tipo de Costa. Ele era uma figura temida na cidade, alguém que usava sua farda como um passe para fazer o que quisesse. Sem pensar muito, ela pegou o celular do bolso, os dedos trêmulos enquanto abria a câmera. Começou a gravar, escondendo o aparelho atrás de uma pilha de caixas na entrada da loja. O vídeo capturava tudo: o empurrão, o soco, a bolsa caindo e, acima de tudo, a serenidade de Ronaldinho, que mesmo após o ataque não levantou a mão, não gritou, não fez nada além de se recompor e continuar seu caminho. Costa, com um sorriso de desdém, voltou para o carro, como se nada tivesse acontecido. Ele ligou o motor e partiu, deixando para trás uma rua silenciosa, exceto pelo som de uma laranja rolando até a sarjeta. Ronaldinho, agora a alguns passos dali, ajustou o boné e seguiu em frente, a bolsa de pano balançando em sua mão. Ele não olhou para trás, mas sentiu os olhos de Ana e de outros que, escondidos atrás de cortinas ou portas entreabertas, haviam testemunhado a cena. A cidade, por um momento, pareceu prender a respiração. Ana terminou de gravar, o coração disparado. Ela voltou para dentro da loja, trancou a porta e sentou-se em uma cadeira de plástico, o celular ainda na mão. Reproduziu o vídeo, e cada segundo parecia mais surreal. O homem no vídeo era familiar, mas ela não conseguia identificar por quê. Seu rosto, mesmo sob o boné, tinha algo que ela já vira antes. Talvez em um comercial, talvez em um pôster. Curiosa. Ela abriu o laptop que usava para fazer os pedidos da loja e digitou algumas palavras no buscador. Homem brasileiro. Sorriso. Jogador de futebol. As imagens carregaram e Ana regalou os olhos. Era ele, Ronaldinho Gaúcho. O homem que acabara de ser atacado por Miguel Costa não era qualquer um. Era um ícone, um símbolo de alegria e talento para milhões de brasileiros. A descoberta a deixou atordoada. Como alguém como Ronaldinho podia ser tratado assim? E por que ele não reagiu? Ana sabia que o vídeo em suas mãos era perigoso. Publicá-lo poderia colocá-la na mira de Costa e de quem quer que estivesse por trás dele. Mas também sabia que ficar calada seria como trair algo maior, não apenas Ronaldinho, mas a própria ideia de justiça que ela, como tantos outros na cidade, havia aprendido a duvidar. Ela salvou o vídeo em uma pasta segura e fechou o laptop, o peso da decisão ainda pairando sobre ela. Enquanto isso, Ronaldinho chegou à casa alugada. Uma construção simples com uma varanda onde uma rede balançava ao vento. Ele colocou a bolsa na mesa da cozinha, tirou o boné e sentou-se, olhando para o mar que brilhava sob o pôr do sol. Não estava com raiva. Raiva era um sentimento que ele aprendera a controlar nos gramados, onde cada provocação era um teste.
Mas também não estava indiferente. Ele conhecia homens como Costa, homens que confundiam autoridade com poder, que usavam suas posições para humilhar em vez de proteger. Ele sabia que o incidente não terminaria ali, não porque ele quisesse, mas porque algo naquela tarde parecia o começo de algo maior. Naquela noite, Ana não dormiu. Sentada em sua pequena sala, com o som do mar ao fundo, ela assistiu ao vídeo repetidas vezes. Cada reprodução reforçava sua certeza. Ela precisava agir. Abriu seu e-mail e escreveu uma mensagem para Lucas Mendes, um jornalista local que ela nunca conhecera pessoalmente, mas cuja reputação de enfrentar os poderosos da cidade era conhecida. Você precisa ver isso, escreveu, anexando o vídeo. Antes de clicar em enviar, hesitou, sabendo que estava cruzando uma linha sem volta. Mas a imagem de Ronaldinho levantando-se após o soco com uma dignidade que ela nunca esqueceria, deu-lhe coragem. Ela apertou o botão e a mensagem desapareceu na internet, como uma pedra jogada em um lago, pronta para criar ondas que ninguém poderia prever. Do lado de fora, a cidade adormecia sob um céu estrelado. O som das ondas continuava, constante, enquanto as luzes das casas se apagavam uma a uma. Mas algo havia mudado. Uma faísca havia sido acesa. E, embora ninguém soubesse ainda, aquela faísca logo se tornaria uma chama que iluminaria as sombras que Miguel Costa e outros como ele haviam protegido por tanto tempo. Ronaldinho, em sua varanda, balançava na rede, o rosto iluminado pelo brilho do mar. Ele não sabia do vídeo, não sabia de Ana, mas sentia, em algum lugar dentro de si, que a partida estava apenas começando. E como em tantos jogos de sua vida, ele estava pronto para jogar. A manhã seguinte amanheceu com uma brisa salgada que varria as ruas da cidade costeira, trazendo o cheiro do mar e uma promessa de alívio após o calor sufocante da véspera. As ondas continuavam seu eterno vai-vem, enquanto os pescadores preparavam suas redes na praia e o sino da igreja local tocava, anunciando a missa matinal. A cidade parecia retomar sua rotina, como se o incidente da tarde anterior tivesse sido apenas um soluço na sua monotonia. Mas, nas entranhas das casas, nos celulares que piscavam com notificações e nos sussurros trocados em filas de padaria, algo novo fermentava. O vídeo gravado por Ana Silva, ainda um segredo guardado em sua caixa de entrada e no e-mail enviado a Lucas Mendes, era como uma semente lançada em solo fértil, pronta para romper a terra e crescer. A cidade, sem saber, estava à beira de uma transformação que não podia ser contida, e as forças que há anos controlavam suas ruas começavam a sentir o chão tremer sob seus pés. Ana acordou com olheiras profundas, o peso da noite insonte gravado em seu rosto. Sentada à mesa de sua pequena cozinha, com uma xícara de café amargo intocada, ela encarava o celular como se ele pudesse explodir a qualquer momento. A mensagem enviada a Lucas Mendes ainda não tinha resposta, e a incerteza a corroía. Teria ele visto o vídeo? Será que entenderia a gravidade do que acontecera? Ou pior, será que ignoraria como tantos outros haviam feito diante de injustiças na cidade? Ana não era uma ativista, nem uma figura pública. Era apenas uma jovem de 25 anos que trabalhava turnos longos na mercearia, sonhando com uma vida um pouco menos apertada, onde pudesse ajudar sua mãe a pagar as contas sem contar cada centavo. Mas algo no olhar de Ronaldinho, na forma como ele se levantou após o soco de Miguel Costa sem perder a dignidade, havia acendido nela uma chama que ela não sabia que carregava. Ela queria acreditar que aquele vídeo poderia mudar algo, mesmo que o medo de represálias a fizesse hesitar. Do outro lado da cidade, Lucas Mendes, um jornalista de 32 anos, com uma barba rala e óculos de armação barata, abriu seu laptop em um escritório improvisado que dividia com outros freelancers. O espaço era um caos de papéis amassados, canecas de café manchadas e um ventilador que zumbia inutilmente contra o calor. Ele checou seu e-mail, como fazia todas as manhãs, e franziu a testa ao ver a mensagem de Ana Silva, uma remetente desconhecida. O assunto, você precisa ver isso, era vago, mas intrigante. Ele clicou, baixou o vídeo anexado e começou a assistir. Nos primeiros segundos, sua expressão era de curiosidade casual, mas quando a imagem de Miguel Costa empurrando e socando Ronaldinho Gaúcho apareceu na tela, ele se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Caramba! Murmurou, pausando o vídeo para confirmar o rosto do homem agredido. Ele abriu uma nova aba no navegador, digitou Ronaldinho Gaúcho e comparou as imagens. Não havia dúvida. Era ele, o maior jogador de futebol do Brasil, um ícone mundial, sendo atacado como se fosse um qualquer em uma rua qualquer.
Lucas reproduziu o vídeo novamente, agora com fones de ouvido, prestando atenção a cada detalhe. O som do soco, a bolsa caindo, as laranjas rolando e, acima de tudo, a calma quase sobrenatural de Ronaldinho. Ele conhecia Miguel Costa de reputação. O policial era uma figura temida na cidade, conhecido por sua brutalidade e pela impunidade que parecia protegê-lo. Lucas já havia escrito sobre abusos policiais antes, mas nunca com algo tão explosivo quanto isso. Ele pegou o celular e ligou para Ana, marcando um encontro em um bar discreto na saída da cidade, longe dos olhos curiosos do centro. "Traga o vídeo original", disse ele, a voz firme, mas com um tom de urgência. "E não mostre isso a mais ninguém por enquanto." Ana chegou ao bar com o coração acelerado, o celular guardado no fundo da bolsa como se fosse uma bomba-relógio. O lugar era simples, com mesas de plástico e um rádio tocando forró em volume baixo. Lucas já estava lá, sentado em um canto, com um caderno aberto e uma caneta mordiscada. Ele ouviu Ana contar a história, como ela viu Costa atacar Ronaldinho, como decidiu gravar, como reconheceu o jogador depois e fez anotações rápidas, interrompendo apenas para esclarecer detalhes. "Você entende o que isso significa, Ana?" perguntou, tirando os óculos e esfregando os olhos. "Isso não é só um vídeo. É uma faísca que pode incendiar a cidade, mas também pode queimar você." Ana engoliu em seco, mas assentiu. "Eu sei, mas não posso fingir que não vi." Lucas sabia que precisariam de mais do que um vídeo para enfrentar Costa e quem quer que estivesse por trás dele. Ele já havia ouvido rumores sobre uma rede de policiais corruptos na cidade, conhecida nos bastidores como Sombra. Era um nome que aparecia em conversas sussurradas, nunca em documentos oficiais. Uma força invisível que mantinha o status quo. Ele decidiu entrar em contato com Beatriz Lima, uma ex-policial que havia sido expulsa do departamento após denunciar irregularidades. Beatriz, agora com 48 anos, vivia de bicos como segurança particular, mas sua reputação de coragem ainda ecoava entre aqueles que ousavam desafiar o sistema. O encontro com Beatriz aconteceu ao entardecer, em uma praia isolada onde o som das ondas abafava qualquer conversa. Ela chegou em uma moto velha, o cabelo curto e grisalho esvoaçando ao vento. Carregava uma mochila surrada, de onde tirou uma pasta fina com papéis amarelados. "Costa não age sozinho", disse ela sem preâmbulos, entregando a pasta a Lucas. "Ele é parte da Sombra, um grupo de policiais que faz o trabalho sujo para os poderosos da cidade, vereadores, empresários, até alguns juízes. Eles protegem uns aos outros e as queixas contra eles nunca chegam a lugar nenhum." Lucas folheou os documentos, relatórios internos com trechos censurados, e-mails fragmentados, uma lista de incidentes que nunca foram investigados. Era pouco, mas suficiente para confirmar suas suspeitas. "E Ronaldinho?", perguntou Ana, hesitante. Beatriz deu um meio sorriso. "Ele foi só azar de Costa. O cara errado na hora errada. Mas isso pode ser o que precisamos para expor a Sombra." Enquanto Lucas e Beatriz traçavam planos, Ana tomou uma decisão ousada. Ela não podia esperar que outros agissem. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada em seu apartamento, ela fez upload do vídeo para uma página de Facebook local, acompanhado de uma legenda simples: "Isso aconteceu ontem na nossa cidade. Até quando vamos aceitar isso?" Ela hesitou antes de clicar em publicar, sabendo que estava se expondo a riscos que não podia prever. Mas a memória de Ronaldinho, levantando-se com calma após o ataque, a impulsionou. Ela apertou o botão e o vídeo começou a se espalhar. Em poucas horas, o impacto foi avassalador. O vídeo foi compartilhado centenas de vezes, primeiro dentro da cidade, depois em grupos de WhatsApp, páginas de notícias regionais e, finalmente, em perfis de influencers em São Paulo e Rio de Janeiro. O hashtag Justiça para Ronaldinho surgiu espontaneamente, acompanhado de comentários indignados. "Como ousam tocar no nosso ídolo? Isso é a cara do Brasil. Cadê a justiça?" Mas nem todos os comentários eram de apoio. Contas anônimas começaram a aparecer, acusando Ana de manipular o vídeo, de buscar fama, de desrespeitar a polícia. Alguns até sugeriram que Ronaldinho mereceu o ataque por provocar Costa. A polarização era esperada, mas a velocidade com que o vídeo se espalhou pegou Ana desprevenida. Seu celular vibrava sem parar com notificações e, entre elas, uma mensagem de um número desconhecido. "Apague o vídeo agora, ou vai se arrepender." Ana sentiu um frio na espinha, mas guardou o celular e fechou as cortinas, tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Enquanto isso, Ronaldinho mantinha sua rotina, alheio à tempestade que se formava online.
Ele acordava cedo, tomava café com pão na chapa e caminhava até um campinho de terra na periferia, onde crianças jogavam futebol com bolas remendadas. Ele se juntava a elas, sem alarde, ensinando truques simples, como controlar a bola com o peito ou fazer um passe de calcanhar. As crianças, que ainda não sabiam quem ele era, riam de sua habilidade e de suas brincadeiras. "Você joga bem, tio", disse um menino de uns 10 anos, com os pés sujos de terra. Ronaldinho riu, bagunçando o cabelo do garoto. "É só prática, pequeno, e coração." Ele não falava do incidente com Costa, mas sua presença no campinho, sua recusa em se esconder, era uma mensagem silenciosa de resistência. Alguns adultos que começavam a reconhecer o estrangeiro que jogava com as crianças cochichavam entre si, conectando-o ao vídeo que circulava. Mas Ronaldinho não confirmava nem negava. Ele apenas jogava, como se o futebol pudesse curar as feridas que a cidade ainda não admitia ter. Lucas, por sua vez, trabalhava incansavelmente. Ele publicou um artigo em seu blog, sem mencionar a sombra diretamente, mas insinuando a existência de uma rede de proteção que permitia abusos como o de Costa. O artigo, acompanhado de capturas de tela do vídeo, foi compartilhado milhares de vezes, atraindo a atenção de jornais maiores. Mas o sucesso veio com um custo. Naquela noite, Lucas percebeu que sua conta de e-mail havia sido invadida, e um arquivo com anotações sobre a sombra havia desaparecido de seu computador. Ele trocou todas as senhas, mas o incidente o deixou inquieto. "Eles estão nos observando", disse ele a Ana por telefone. "Mas isso significa que estamos no caminho certo." Beatriz, enquanto isso, intensificava sua própria investigação. Ela contatou um ex-colega, João Ribeiro, que havia deixado a polícia após um confronto com Costa. João, agora motorista de aplicativo, vivia em uma cidade vizinha, mantendo um perfil baixo. Ele concordou em se encontrar com Beatriz em um bar de estrada, longe da vista de qualquer um. Sob a luz neon do letreiro, João entregou a ela uma pequena unidade USB. "É uma gravação de uma reunião do departamento", disse ele, a voz tensa. Costa falando sobre como a sombra o protegeu depois de um incidente. "Não é muito, mas é algo." Beatriz guardou o dispositivo, sabendo que cada prova era um passo perigoso, mas necessário. Na cidade, a tensão crescia. Uma reunião comunitária foi organizada na Praça Central, iluminada por postes de luz que zumbiam sob o peso de mariposas. Cerca de 50 pessoas compareceram. Um número modesto, mas significativo para uma cidade onde o medo muitas vezes silenciava as vozes. Ana, incentivada por Lucas, levantou-se para falar. Sua voz tremia no início, mas ganhou força. "Eu não sou ninguém especial", disse ela, segurando o microfone com mãos suadas. "Sou só uma caixa de mercearia, mas vi algo errado, e sei que não sou a única. Quantos de nós já passaram por isso? Quantos de nós já foram humilhados por alguém como Costa?" Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Uma mulher, dona de um salão de beleza, compartilhou como Costa a extorquiu para proteger seu negócio. Um jovem contou como foi detido sem motivo, apenas para ser liberado após pagar uma multa em dinheiro. As histórias se multiplicavam, cada uma rachadura na muralha de silêncio que a sombra havia construído. Mas a sombra não estava inativa. Na mesma noite, Ana recebeu outra mensagem. "Você acha que é esperta? Vamos te encontrar." Ela mostrou a mensagem a Lucas, que a aconselhou a salvar tudo em um pendrive físico e evitar usar o celular para comunicações sensíveis. Beatriz, por sua vez, notou um carro desconhecido estacionado perto de sua casa, os vidros escuros refletindo a luz da lua. Ela anotou a placa e enviou a Lucas, com uma nota. "Eles estão nervosos. Isso é bom." Apesar do medo, os três sentiam que estavam construindo algo maior do que eles mesmos. Uma corrente de resistência que, alimentada pelo vídeo de Ronaldinho, não podia ser facilmente quebrada. Enquanto isso, Ronaldinho continuava sua dança silenciosa. Ele começou a organizar pequenos torneios no campinho, trazendo refrigerantes e lanches para as crianças. Os pais, inicialmente desconfiados, começaram a aparecer, trazendo cadeiras dobráveis para assistir. Um deles, um mecânico chamado Paulo, abordou Ronaldinho após um jogo. "É você, né? O cara do vídeo?" Ronaldinho sorriu sem confirmar. "Sou só um cara que gosta de bola, amigo." Paulo riu, mas seus olhos mostravam respeito. Ele não insistiu, mas a notícia de que o jogador misterioso poderia ser Ronaldinho Gaúcho espalhou-se, dando às crianças um novo herói e aos adultos uma razão para acreditar que a mudança era possível. A noite caiu sobre a cidade
e o som das ondas misturava-se ao zumbido dos grilos. Em seu apartamento, Ana guardava o pendrive com o vídeo em uma caixa de sapatos, escondida sob a cama. Lucas, em seu escritório, escrevia um novo artigo, conectando o caso de Ronaldinho a outros abusos policiais na região. Beatriz, na praia, olhava o mar, a USB de João Ribeiro segura em seu bolso. E Ronaldinho, na varanda de sua casa alugada, balançava na rede, ouvindo o rádio tocar um samba antigo. Ele sabia do vídeo, vira Ana gravando, mesmo que discretamente, e suspeitava que a cidade estava mudando. Ele não buscava ser o centro disso. Mas, como em um jogo de futebol, sabia que às vezes o passe certo, no momento certo, podia mudar tudo. E ele estava pronto para jogar sua parte, mesmo que fosse em silêncio. A cidade dormia, mas a chama acesa por Ana, alimentada por Lucas, Beatriz e a presença de Ronaldinho, crescia. A sombra, escondida nas sombras, preparava sua resposta, mas pela primeira vez sentia o calor de uma luz que não podia controlar. O jogo estava apenas começando, e as ruas da cidade costeira, outrora silenciosas, agora vibravam com a promessa de uma batalha que ninguém poderia ignorar.